Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus e agora entrando no último capítulo, o 14º capítulo desse livro que foi escrito pelo Neil Walsh e que ele diz que é o diálogo que vai mudar a nossa vida. Para quem já está acompanhando desde o início já entendeu isso, mas se você está vendo, esse é o primeiro vídeo, então eu vou te explicar quem é o Neil Walsh. Ele é um escritor estadunidense e mensageiro espiritual, cujo trabalho tocou o coração de milhões de pessoas. E o que é esse livro? Esse livro ele já foi traduzido para mais, ele se transformou em um best-seller de enorme sucesso internacional, foi traduzido para mais de 30 idiomas e vendeu 7,5 milhões de exemplares e ficou de 90 semanas, ficou mais de 90 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. O que esse livro traz? A ideia de que é possível falar com Deus. Ele diz, você provavelmente acha ou aprendeu que tal diálogo nunca poderia acontecer, porém falar com Deus é possível, assim como escutá-lo, e o autor, o Neil Walsh, nos mostra que todos somos capazes de entrar em contato com ele ao transformar o inesperado e inspirador diálogo que ele teve com Deus no aclamado best-seller Conversando com Deus. E ele tem uma série, esse aqui é aquele que fala daquelas questões gerais, aquelas questões que todos nós temos, e os outros são questões mais técnicas. Então aqui no 14º capítulo, Deus está falando, estava concluindo ali o 13º capítulo, onde foi basicamente sobre saúde, mas também ele dizendo ao Neil Walsh ali no final do capítulo anterior, do 13º capítulo, que ele é o nosso corpo. E eu acredito, o que eu entendi com isso, foi que como ele é Deus que nos anima, nós temos a essência divina em nós, desculpa, ele diz que você é o meu corpo. E nós somos animados pela centelha divina, então eu acredito que seja como o nosso espírito habita o nosso corpo, então nós podemos dizer esse corpo, eu posso dizer esse corpo é o corpo do meu espírito. Aí ele diz, você é o meu corpo, e ele diz, seu corpo está para a mente e alma, como você está para a minha mente e alma. Portanto, tudo que eu experimento é por seu intermédio. Isso aqui eu já tinha entendimento disso, que nós somos Deus experienciando uma temporada na carne, uma temporada humana. Deus que é total, absoluto e é espírito, assim como nós. Então ele criou essa realidade dual e relativa para que ele pudesse experienciar através de cada um várias infinitas possibilidades aqui. E o vídeo anterior terminou depois quando ele disse, enquanto não souber, não poderá, porque o Neil Walsh diz, quer dizer que posso até mesmo tornar-me, ouso dizer, um Deus como o Senhor? E aí Deus diz, enquanto não souber, não poderá. Lembre-se do triângulo da Santíssima Trindade, espírito, mente, corpo. Imaginar, criar e experimentar. E aí ele diz que a gente deve lembrar desse triângulo usando a simbologia de que Espírito Santo é igual a inspiração, que é igual a imaginar. Pai é igual a fonte, que é igual a criar. E filho é igual a fruto, que é igual a experimentar. Então eu acredito que se o pai, a fonte é Deus, ele cria. Nós somos os filhos, somos o fruto e a gente, o nosso papel é experimentar, é experienciar para que Deus possa ser o que ele é através da gente. E o Espírito Santo é inspiração e imaginar, mas o Espírito Santo é o primeiro que aparece aqui na ordem, na simbologia. E terminou dessa forma. O filho, e ele diz, o filho experimenta a criação do pensamento que provém do Espírito Santo. Você pode imaginar-se como sendo um dia um Deus? E o Neil Walsh diz, só nos meus momentos de maior insensatez, porque a gente não está... como nós estamos sob o chá do esquecimento, sob o véu do esquecimento, para a gente é uma heresia dizer que somos Deus, não é? E aí então ele diz que só no momento de maior insensatez ele imagina. E aí Deus diz, ótimo, porque eu lhe digo que já é um Deus, só que não sabe.
Eu não disse, vocês são deuses? E aqui foi assim que terminou o 13º capítulo, e eu acredito que há duas mensagens, ele dizendo, olha, tudo que eu disse, tudo que Jesus Cristo disse é para levar a sério, não eram só palavras jogadas ao vento. E também vocês estão sob o chá do esquecimento, é por isso que vocês não acreditam que são deuses, é por isso que vocês acreditam que seja heresia ou que seja insensatez. Porém, é ele que está dizendo, e eu acredito sinceramente que o Neil Walsh não escreveu isso através do ego dele, mas sim realmente da centelha divina dele. E aí o 14º e último capítulo começa assim então, Deus dizendo, pronto, eu expliquei tudo para você, a vida, como funciona, sua razão e seu objetivo, em que mais posso lhe ser útil? Então Deus, depois de explicar, reexplicar, refrasear, falar de outra forma sobre todos os assuntos, todas as questões que o Neil Walsh trouxe ao longo de todo o livro, ao longo desses 13 capítulos, ele agora então acho que ele pensou, tá bom, já chega, né? Deu nessa para esse tipo de livro, tá bom. As questões, então eu já falei tudo, agora dá licença que eu vou descansar um pouco, em que mais eu posso ser útil? Aí o Neil Walsh diz, não há nada mais que eu possa perguntar, eu lhe agradeço muito por esse incrível diálogo, foi muito esclarecedor e abrangente, e ao olhar para as minhas perguntas originais, vejo que respondemos às 5 primeiras, relacionadas com a vida, os relacionamentos, o dinheiro, as carreiras e a saúde. Como sabe, eu tinha mais perguntas na lista original, mas de algum modo essas discussões as fizeram parecer irrelevantes. Então aqui o Neil Walsh concorda com Deus, ele abrangeu tudo desse setor aqui, então relacionados com a vida, que entrou relacionamento, dinheiro, carreira e saúde. Ele abrangeu tudo e Deus explicou tintim por tintim de diversas formas diferentes. E aí então ele diz que ele até tinha mais coisas, porém agora parece que elas ficaram irrelevantes. E Deus diz, sim, ainda assim você as fez. Vamos responder rapidamente as que faltam, uma a uma, agora que estamos indo tão depressa com este material. E Deus se mostra aí, então, à disposição para continuar com aquelas que saíram, então, dessas aqui que ele já respondeu. E vamos ver, então. Que material? Pergunta o Neil Walsh. O material que eu lhe trouxe aqui para lhe mostrar. Agora que estamos indo tão depressa com esse material, vamos responder rapidamente as perguntas que faltam. E o Neil Walsh diz, qual é a lição kármica que devo aprender aqui? O que estou tentando conhecer a fundo? Sim, Deus então ele tem excelente memória. Ele está se referindo aqui ao capítulo 3, onde ele falou, tá bom, pergunta tudo que você tem para perguntar. E aí o Neil Walsh fez exatamente 13 perguntas, se não me engano, exatamente 13 perguntas. Então, aqui como ele diz, então, Deus foi até a 5ª pergunta dele, então, porque aqui ele começa na 6ª, que é, qual é a ligação kármica que devo aprender aqui, o que estou tentando conhecer a fundo, porque já que Deus disse a ele que ele podia perguntar tudo, então ele vai tomar tempo para responder tudo. E aí, Deus responde, você não está aprendendo nada aqui. Não tem nada a aprender, só tem a lembrar-se, isto é, lembrar novamente de mim. O que você está tentando conhecer a fundo? Está tentando conhecer a fundo o próprio conhecimento. Conhecer a fundo o próprio conhecimento. Acredito que é aquele conhecimento absoluto, aquele que a gente, quando conhecer, a gente entende que, como Jesus Cristo disse, tudo eu não sou eu que faço, é o Pai que faz através de mim. Acredito que seja esse conhecimento, conhecer a fundo o próprio conhecimento absoluto. E aí, como ele disse que seria rápida, que as perguntas seriam rápidas, porque a gente lembra que tem 13, então ele vai para a 7ª agora. A reencarnação existe? Quantas vidas passadas eu tive? Quem fui nelas?
O débito kármico, e isso está entre aspas, é uma realidade? Olha que pergunta, essa pergunta eu faria também para Deus. E aí Deus responde: é difícil acreditar que ainda há uma dúvida em relação a isso. Acho difícil imaginar, tem havido tantos relatos, ou ele diz, desculpem, acho difícil imaginar. Tem havido tantos relatos de fontes confiáveis de experiências passadas. Algumas dessas pessoas fizeram descrições muito detalhadas de eventos e apresentaram provas incontestáveis de que não haviam inventado tudo para enganar pesquisadores ou entes queridos. E aqui a única pergunta que eu não faria dessas aqui, que o Nyoshi fez, é reencarnação existe, porque isso para mim eu acredito piamente. Mas eu faria as outras se eu pudesse ter Deus na minha frente. Quem eu fui nas vidas anteriores? Quantas vidas eu tive? E aí Deus dizendo, mas é impossível, não é possível que você ainda tenha essa dúvida, acho difícil imaginar. E aí ele responde, você teve 647 vidas passadas, uma vez que insiste em que eu seja exato. Essa é a de número 648. Você foi tudo nelas. Um rei, uma rainha, um servo, um professor, um aluno, um mestre, um homem, uma mulher, um guerreiro, um pacifista, um herói, um covarde, um matador, um salvador, um sábio, um idiota. Você foi tudo isso. Ou seja, Deus, através de cada um, Ele quer experienciar tudo. Então é por isso que essa realidade é relativa, não há certo e não é errado. E a outra coisa aqui a gente vê quando a gente tem qualquer coisa, muito atual isso de haver machismo ou feminismo, de haver discriminação racial por causa da cor da pele. Então, poxa, dá uma olhada aqui no que ele disse. Hoje eu fui João, ontem eu fui Maria, hoje eu fui branco, hoje eu sou preta, ontem eu fui branca, hoje eu sou um sábio, ontem eu fui um idiota. Então eu achei super interessante aqui porque tem tudo a ver com que a minha forma de entender a reencarnação, só a minha forma de entender, tá bom? E aí ele continua. Não existe o débito kármico, não no sentido a que você se refere nessa pergunta. Um débito é algo que deve ou deveria ser reparado. Você não é obrigado a fazer coisa alguma. E até aqui vamos ver como é que ele continua, mas senão a minha forma de entender é diferente. Se nós estamos sob a lei do princípio da causa e efeito, a lei da ação-reação, a lei que cabe a lei, também a lei da atração, então eu acredito que a gente não é obrigado a fazer coisa alguma, mas depois que a gente fez, a gente se responsabiliza. Vamos ver se ele vai dizer isso. Aí ele continua, ainda assim há certas coisas que deseja fazer, escolher, experimentar. E algumas dessas escolhas dependem do que experimentou antes, do desejo provocado pelo que já experimentou. Aqui então acredito que ele também concorda com isso. Olha, escolha, a gente pode escolher experimentar. E algumas dessas escolhas, eu acredito que aqui ele fala naquele momento de estar ali organizando, planejando a próxima encarnação. Então a gente escolhe, agora eu vou vir que nem no livro que eu estou fazendo agora, Renúncia, do Chico Xavier, psicografado pelo Emmanuel. Tem um personagem que ele escolheu vir novamente como padre. E aí, ele que já estava ali, ele já tinha a última encarnação dele, foi também como sacerdote, mas ele não conseguiu cumprir aquilo que ele deveria fazer de acordo com as escolhas anteriores dele. Inclusive, em uma das vidas, ele se suicidou. E aí, quando ele veio, ele foi nascer em uma família em que a mãe dele ficou viúva e ficou muito triste, acabou morrendo também, mas antes ela ela queria que o filho dela se tornasse padre, porque assim ele não passaria pela tristeza da viuvez. Então eu acredito que isso seja injusto, eu acredito que uma mãe não pode decidir o destino do filho assim, então ele foi ser padre contra a vontade dele e ele se sente vítima, porém ali ele planejou, então eu acredito que aqui ele planejou antes de vir que ele seria exatamente por causa das escolhas que ele fez anteriormente. Então aqui eu acredito que é exatamente o que Deus diz. Algumas dessas escolhas dependem do que experimentou antes, do desejo provocado pelo que já experimentou. E aí continua. Isso é o mais próximo que as palavras podem chegar do que você chama de karma.
Se o karma é o desejo inato de ser melhor, maior, evoluir, olhar para ocorrências e experiências passadas como um modo de avaliá-las, então sim, o karma existe. Então aqui eu acredito que seja isso, um desejo inato de ser melhor. Quanto mais a gente olha para as experiências passadas e a gente não está contente com aquilo que a gente fez, a gente mesmo pede, minha forma de entender, na hora de fazer ali o planejamento, e que a gente possa vir então de uma forma para tá avaliando e estar reparando isso, de acordo com o princípio da causa e efeito. E aí ele continua, mas não existe coisa alguma. Nada jamais é exigido, mas não exige coisa alguma, nada mais, jamais é exigido. Você é, como sempre foi, um ser com livre arbítrio. Aqui eu não sei se eu entendi direito, mas eu acredito que é exatamente o livre arbítrio que nos dá a livre opção de escolha, que faz com que a gente tenha o karma, entre aspas, de se responsabilizar pelas escolhas, até porque foi ele mesmo que ele falou das leis, ele se referiu à lei o princípio da causa e efeito. Eu acredito que é absoluto, minha forma de entender. E aí, ele acredita que respondeu aqui a 7 e vamos para a 8ª. Às vezes eu me sinto muito sensível a forças psíquicas, a mediunidade, essa palavra está entre aspas, existe? Eu sou médium? As pessoas que afirmam ser médiums estão fazendo um pacto com o demônio? Esse fazendo um pacto com o demônio também está entre aspas. E ele mostra que ele estudou na mesma cartilha que eu, na minha igreja, na minha religião. É assim que as pessoas, na religião que eu fui batizada, que eu passei toda a minha vida, foi isso que me ensinaram. Que a mediunidade seria fazer um pacto com o demônio. Porém, depois que eu conheci Chico Xavier, eu sei que é exatamente o contrário. Então vamos ver o que Deus responde. Sim, a mediunidade existe. Você é médium. Todas as pessoas são médiums. Não há uma só pessoa que não tem o que você chama de habilidade psíquica. Há apenas quem não sabe usá-la. Usar a habilidade psíquica não é nada mais do que usar o sexto sentido. Então talvez seja até uma forma de nomenclatura, né? Um jeito de chamar. Se a gente diz sexto sentido, tudo bem. Se a gente diz mediunidade, aí é coisa do demônio. E aí ele continua. Obviamente, isso não é fazer um pacto com o demônio. Ou eu não lhe teria dado esse sentido. Ou seja, se vem de Deus, como seria fazer um pacto com o demônio? E se a gente vai ali no livro do Napoleão Hill, mais esperto que o diabo, ele mostra exatamente porque é que se a gente é mais esperto que o diabo, a gente entende que ele é apenas o lado escuro da força, que ele pode existir só nessa realidade relativa, porém que no absoluto só existe Deus, só existe o bem. E aí ele diz, como seria se isso não teria sentido, porque eu não teria dado essa habilidade para você, se isso fosse fazer um pacto com o demônio. E continua, e é claro que não há um demônio com o qual fazer um pacto. Legal, ele diz também. E eu deixo o livro também, o Mais Esperto que o Diabo, aqui no card para você, se quiser ver. Tem uma playlist completa com esse livro, é fantástico. Ele diz ali na apresentação do livro que lendo esse livro a gente vai conhecer mais de Deus. E Deus conclui. Um dia, talvez no livro 2, eu lhe explicarei exatamente como a energia e a habilidade psíquica funcionam. Então, Deus vai deixar para estar desenvolvendo mais essa resposta no livro 2. E aí o Niosh fala, haverá um livro 2? Deus responde, sim, mas vamos terminar esse primeiro. Uma coisa de cada vez. E aqui também, eu me lembro de uma coisa que eu ouvi do Dr. Haroldo Dutra Dias, uma entrevista dele, ele dizendo que essa coisa de que mediunidade, conversar com os mortos é coisa do demônio, veio na época então ali que Moisés proibiu, não se podia conversar com os mortos, mas é porque, poxa, faz tanto tempo, não é? As pessoas não entendiam ainda, podia estar fazendo para um viés errado.
entre aspas, também encerrado, já que aqui nós estamos no relativo. Mas ele disse, uma coisa que não é possível, não precisa ser proibida. Então, se é possível, então por que é que Deus nos daria essa habilidade, não é? E aí vamos para a 9ª pergunta ali daquelas 13 que o Niosh fez no 3º capítulo. É certo receber dinheiro para praticar o bem? Se eu escolher realizar um trabalho de cura no mundo, o trabalho de Deus, posso realizá-lo e também ficar em boa situação financeira? Ou as duas dádivas são incompatíveis? Excelente essa pergunta, não é? Aquilo de que se vem de Deus é gratuito, por exemplo, se a gente vai ali em um trabalho espiritual, se a gente vai em culto, em uma missa, tudo que está ali, nós estamos a matéria, tudo que está ali, os bancos da igreja foram comprados, tiveram que ser pagos, a própria igreja teve que ser construída. Eu acredito que essa pergunta é bem cabível quando a gente pensa nisso, que se a gente não deve estar pagando, a gente não deve estar colaborando quando é um trabalho espiritual. E Deus diz, já respondi a isso. Ele está repetindo aqui uma pergunta, então ele já disse, está ali mesmo nas páginas anteriores. E aí então, a 10ª pergunta, já que Deus passou essa batida, ele não vai se repetir mais. A 10ª pergunta é, o sexo é permitido? Qual é a verdadeira história por trás dessa experiência humana? O sexo é apenas para procriação, como dizem algumas religiões? A santidade e a iluminação são conseguidas por meio da negação ou transmutação da energia sexual? É certo ter sexo sem amor? Apenas a sensação física é um motivo válido? Excelente pergunta aqui então do Niosh, que é a de número 10. E aí, como a resposta de Deus para essa pergunta, ela é bem longa, ela abrange 1,5 páginas, então eu deixo para o próximo vídeo para a gente avaliar então, ter clareza ou ficar sabendo como é que Deus respondeu essa pergunta do Niosh nesse 14º, que é o último capítulo então desse livro Conversando com Deus, que eu já fiz desde o início. Eu deixo todos os outros vídeos aqui se esse estiver sendo o primeiro que você está vendo, tá bom? Te convido para vir comigo para acompanhar o finalzinho desse livro. Talvez dê para se concluir com apenas mais um vídeo, mas vamos ver, tá bom? Mas de qualquer forma está acabando. Eu te agradeço muito, você que acompanhou o livro todo, você que viu 1 ou 2 vídeos, você que está gostando, que está realmente entendendo esse diálogo, que esteja mudando alguma coisa na sua vida. Se você quiser contar para mim alguma coisa que aconteceu, quiser compartilhar, me mandando uma mensagem, eu fico super agradecida e respondo com carinho. E se você quiser também curtir e compartilhar, te agradeço também. E dá uma entrada também lá no meu canal, se você não é inscrito, se quiser se inscrever, eu te agradeço. E tem muitos outros livros lá, tá bom? Se você quiser, você dá uma olhada também, tá? E muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!